Fala, peregrinos, tudo bem com vocês? Cara, estamos aqui com o nosso primeiro episódio desse podcast, um projeto que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eu sou o Lucas, tenho 21 anos de idade e vou apresentar agora o outro apresentador. Se apresente-se também. Prazer, Lucas, que isso? Eu sou o Pedro, eu tenho 22 anos de idade e é uma honra estar aqui, né? A gente começar finalmente esse projeto. Eu tô bem animado, tô bem ansioso para as coisas que vão acontecer. E é um projeto que já vem há um tempo atrás seu, né? Você começou no Spotify, né? Não era justo, era parecido com esse nome, mas era um nome diferente. Mas como agora são duas pessoas, faz sentido o nome de agora, né? Me incluiu no nome. Com certeza. E não só incluir você, mas como outras pessoas também. Acho que é importante, né? Acho que é uma visão que a gente tem que ter, sabe? E, tá aqui, tá realizando isso aqui é muito bom. Então já começo falando por que é Cartas de um Peregrino. Cartas de peregrinos. Peregrinos. No plural agora. Porque, bom, como você disse, né? Era um projeto que já tinha começado, que já tinha dado início. No ano passado, se eu não me engano, março, se eu não me engano, por aí. Comecei a fazer podcasts e enviava e postava no Spotify. O nome era Cartas de um Peregrino, onde só tinha eu falando sobre, e onde eu tentava trazer a cultura a nossa cultura, a cultura pop, a cultura que a gente vive, e entrelaçava junto com o reino, com a palavra de Deus. E o porquê do nome, né? Porque Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer em vários momentos que nós somos cartas vivas de Deus aqui na Terra. Ou seja, nós somos cartas que o mundo vai ler, ou que elas leem. Então, o que a gente tem mostrado pro mundo, o que a gente tem feito com isso, sabe? Deus deposita cada coisa em nós e cabe a nós demonstrar isso ao mundo de uma maneira. A Bíblia vai dizer que a natureza, que o reino, que as pessoas, elas anseiam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E isso é uma forma também da gente demonstrar o reino que está por vir e o reino que a gente serve. Então, e peregrino porque a gente não é daqui. A nossa nação, ela é celestial. Então, isso, acho que encaixa bastante no que eu acredito, no que a Bíblia fala também. Então, é uma forma de a gente anunciar o reino de uma forma mais lúdica, uma forma mais aberta para que as pessoas consigam entender, sabe? E é maneiro porque a gente uniu algumas coisas, porque também um tempo atrás Deus me entregou um negócio meio que um projeto. Que eu tava, não sei se foi no passado ou ano retrasado, eu tava conversando com um amigo meu, né, sobre querer movimentar mais as redes sociais. Eu que trabalho trabalho com isso, com o Instagram e tal. E eu tava conversando com esse amigo meu falando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu não consigo ficar muito tempo parado fazendo nada. E uma coisa que Deus colocou muito no meu coração foi que o nosso tempo é tão curto que a gente não pode ficar perdendo tempo com besteira. E depois ele foi embora, pra mim eu achei que ia ser só um assunto que ia terminar por lá mesmo. Fiquei assim, então Fica por isso. Só que no dia, quando eu tava dormindo, cara, Deus me deu uma experiência muito louca. Que já viu o Doutor Estranho. Quando o Doutor Estranho, ele... Inclusive, eu tenho um episódio falando sobre o Doutor Estranho. Tá na descrição. Quando o Doutor Estranho bate no Homem-Aranha e o Homem-Aranha fica fora do corpo dele, teve uma noite que eu tava dormindo e eu senti que isso estava acontecendo comigo. Que Deus me tirou do meu corpo e eu me vi dormindo. Eu tava olhando pro lado esquerdo, de olhos fechados. Sabe quando você tem consciência do que tá acontecendo, só que eu tava dormindo. E eu comecei a ouvir a voz de Deus falando. Eu ouvi a voz de Deus audivelmente e nisso eu sentia meu corpo arrepiando. Cara, eu senti meus braços arrepiando até a nuca. E nisso que ele tava falando, quando ele terminou de falar, no meu lado direito da cama, eu comecei a ouvir vozes clamando. Assim, 3 meninas clamando, como se fossem umas vozes clamando. E quando eu acordei, eu fiquei assim, caraca, que doideira. Eu acordei de madrugada, primeiramente fiquei abismado, né? Fiquei assim, caraca, eu ouvi a voz de Deus, cara. Eu fiquei assim, Deus, eu acho que foi você. A gente nunca tem tanta certeza assim, a gente tem medo, né? Mas sabe quando tu acorda com uma convicção
gigantesco. Eu tava todo arrepiado quando eu acordei. Eu fiquei assim, caraca, eu ouvi a voz de Deus. Eu fiquei nessa mó tempão. Caraca, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. É um baque, né? Mas depois eu fui querer entender o porquê do sonho e tal, mas eu fiquei primeiro, caraca, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus. E depois eu fui entender que Deus até me deu uma palavra, não vou lembrar o nome porque eu sou muito ruim de endereço, que é em Efésios, que fala, desperta tu que dormes. E trazendo isso pro meio de que, caraca, eu preciso acordar pra fazer alguma coisa, foi meio que uma resposta através da conversa. Eu falei assim, cara, a conversa faz sentido e você precisa fazer alguma coisa. Sim. Então, desde então, eu falei assim, cara, vou começar a gravar vídeo devocional. Eu gravei gravei de um amigo, só que eu nunca tive coragem de postar. Então, aí que tá sempre a pegada da coisa, sabe? Às vezes a gente tem muita experiência com Deus, ele sacudindo a gente pra gente fazer muita coisa que a gente precisa fazer. A gente começa, mas a gente nunca termina, na maioria das vezes, sabe? Às vezes a gente sempre trava. A coisa do podcast que eu comecei, pô, mano, eu também não sei te dizer o porquê que eu comecei, tipo... Caraca. Só começou. Exatamente. Porque se eu pensasse demais, eu faria a mesma coisa. Eu gravaria 3, 4 e não postaria nenhum. Às vezes a gente não tem que pensar demais, sabe? Porque às vezes a gente trava porque a gente pensa demais. A gente coloca muito nas nossas emoções, no nosso sentimento, naquilo que a gente pensa sobre Deus, naquilo que os outros pensam. Então a gente acaba falando, cara, pô, é melhor não fazer. E eu sou uma pessoa que é meio assim. Se tiver 10 comentários... bons, tipo, muito bom, ficou nesse podcast, não faz diferença. Agora, se tiver um comentário que horrível, aí eu desisto da vida. Aí eu vou explicar o porquê que eu comecei no Spotify. Não fiz, tipo assim, não fiz nada em relação a isso no Instagram, porque eu não queria que tivesse comentários. Porque se eu lesse algum comentário negativo, eu pararia provavelmente. Eu sabia que não era pra mim. Mas, quer dizer, tipo assim, que aquilo que eu tava fazendo não era pra mim engrandecer, né? Não era pra que eu seja... Tinha um propósito exatamente, maior, né? Tinha um propósito ali. Então, se eu lesse alguma coisa, eu poderia parar alguma coisa que Deus iria fazer, sabe? Então, por que eu comecei no Spotify? Porque ali não tem como ninguém comentar, ali não tem como ninguém me ver, só tá escutando a minha voz. Então, pra mim, pô, eu tô, entre aspas, blindado, entendeu? Então, eu não ia saber de nada. Eu só fazia as coisas que eu tinha certeza que tinha que fazer. Então, esse foi um dos motivos de eu começar no Spotify. Por quê? Quase exatamente por isso. E o que eu tava falando também é que eu queria começar alguma coisa, só que eu não fazia ideia do que começar. Aí veio muito essa onda dos podcasts, né? Porque isso foi em 2021. Claro que também o podcast também vem de muito tempo também. Só que aí eu falei, caraca, é maneiro ser apresentador de podcast. Sempre eu vi as pessoas lá, o Flow, pode falar, eu falei assim, caraca, maneiro. Será que eu teria... estrutura também pra isso? Estrutura, mas será que eu teria emocional pra isso também? Será que eu conseguiria fazer isso? Então, tendo essa oportunidade de ver que o teu podcast dá pra trazer pra uma forma visual, eu falei, por que não? Então eu peguei pra mim e falei assim, cara, então tá bom, eu vou botar a cara, não tô nem aí, cá estamos pro nosso primeiro episódio. Eu acho que todas as pessoas, elas têm algo pra falar, sabe? Deus sempre deposita alguma coisa nas pessoas que elas precisam falar, que não é só pra elas, entende? Então, pô, eu sei que se eu sentasse com qualquer pessoa na rua, ela teria alguma experiência, alguma coisa pra falar. A gente só tem que prestar atenção e, como o Paulo diz, a gente tem que ter um funil nos nossos ouvidos, pra gente recolher tudo aquilo que vale a pena e tudo aquilo que não vale a pena. Então, as pessoas sempre vão ter alguma coisa pra ensinar a gente, por mais que elas nem saibam que tem, sabe? Então, pô, podcast seria uma maneira da gente falar das nossas experiências e das experiências de outras pessoas. Porque a gente sabe que tudo que a gente vive, muita gente vai ser impactada ou que pode ser impactada, sabe? Não é por causa da gente, não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é pior. Mas é porque é ele, cara. É sobre ele, é para ele, então nada se limita quando se trata dele, sabe? Então, é isso. Por exemplo, a gente tem uma experiência, de perspectivas diferentes, mas de vivências diferentes, mas que atrela a gente, por exemplo, que é a nossa adoção, entendeu? Eu vivi a adoção de uma maneira diferente, eu sei que você viveu de outra maneira também diferente. Então, agora minha vez agora de ser um apresentador. Pra quem não sabe, a gente é adotado. Agora minha forma de ser um apresentador. Fale para mim como é essa experiência de ter sido adotado, de ser adotado, como é que você lidou com isso, com o tempo, como você lida com isso. O que eu acho interessante é que
a mamãe e o papai nunca esconderam isso da gente, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre soube que eu era adotado. E as pessoas sempre me perguntavam, mas você sabia? Você não sabia? Eu falei, cara, meus pais sempre nunca esconderam isso da gente. E isso foi maneiro, porque se a gente descobre de uma forma, caraca, eu sou adotado. Eu acho que seria mais estranho. Só que com o tempo, de uns tempos pra cá, hoje não, mas teve uma época na minha vida que me afetou muito. Que foi lá em 2015, 16, 17, 18, foi nesse tempo assim, porque eu tava numa fase meio ruim, meio depressiva. Eu tava magoado com tudo, e tudo que acontecia na minha vida eu botava a culpa em Deus e na adoção. Porque era uma ideia errada que eu tinha, que eu coloquei assim, caraca, a mãe é a pessoa que tem que te acolher pra sempre. Sim. E a minha mãe não tinha me acolhido. Minha mãe já, na primeira oportunidade, me jogou fora. Então eu sempre me senti meio... esqueci a palavra. Peso? Não um peso, mas... Descartável? Abandonado, descartado. Eu fiquei meio assim, cara, que eu fui esquecido por todo mundo. Inclusive, Deus também tinha me esquecido. Eu pensei nisso também. Fiquei assim, cara, que Deus também me esqueceu. Então foi um tempo muito ruim. Foi a época que... Acho que tu vê em casa que eu brigava muito com a mamãe, com o papai. E então foi um tempo muito ruim. Também eu fui diagnosticado, acho, com depressão, com ansiedade. Só que com o tempo eu fui curado. E aí quando eu fui curado toda essa angústia, dessa mágoa, essa ideia errada que eu tinha, foi uma experiência muito surreal. Porque eu sempre pedia, eu sempre queria entender o porquê da minha história de ser adotado. Porque, 7 bilhões de pessoas e Deus escolheu eu pra essa história. Eu fiquei sempre perguntando pra Deus. E quando eu fui curado, foi até um encontro com Deus na Igreja Metodista Central, que foi lá no sítio John Wesley, que eu não lembro quem estava ministrando, quem estava pregando, só sei que teve um assunto lá sobre paternidade. E eu senti 2 moças me abraçaram. Senti não, as pessoas me abraçaram. Uma de cada lado, eu fiquei meio que assim, uma com elas. E nisso, quando eu estava sendo abraçado por elas, Deus começou a ministrar muito esse amor em mim. Sim. Eu consegui sentir amor de uma mãe que me deu uma segunda chance. Eu parei com essa ideia de que eu fui abandonado. A ideia que eu tinha agora, caraca, eu poderia nem estar vivo, só que eu tive uma segunda chance. E a ideia de outra mãe que largou tudo pra cuidar de mim. Então, naquele momento, eu consegui sentir o amor. Consegui sentir o amor delas e eu só consegui agradecer. A gratidão. Falei, caraca, cara, isso é real, cara. Eu poderia nem estar aqui hoje, mas por conta da minha mãe, da Luzia, falar assim, eu vou abrir mão de tudo pra cuidar dele. Olha assim, cara. Uma pessoa que nem conhece. Que escolheu você. Uma coisa é quando a mãe gera o filho, tem essa ligação, mas quando a pessoa te escolhe, é totalmente diferente. Acho que dizem, né, que a gente não pode escolher os filhos que a gente tem, né? Mas no nosso caso, a nossa mãe escolheu, né, os filhos que ela queria. Eu acho isso muito forte. Eu acho que isso é muito bom. E com o tempo eu fui agradecendo muito. Aí foi a época que eu parei de brigar com os meus pais, que eu parei de tretar com eles. E foi logo na época também que eu fui curado da depressão, que foi mó loucura também. Eu não sei se tu vai lembrar que teve um bi-regional, não sei se tu foi, na escola de missões, que foi Petrópolis e Teresópolis. Acho que sim. Que a gente ficou até brincando naquele jogo, um pinguim escorregou no gelo, 2 pinguins escorregaram, lembra não? Mas a gente ficou brincando, eu lembro disso. Nesse evento eu não queria ir, eu não tava nem um pouco a fim de ir. E a mamãe sempre falou assim, cara, vamos. E só pra lembrar que o evento era final de semana, né, na sexta. E na quarta-feira, não sei se tu vai lembrar dessa situação, eu tinha cortado meus braços. E eu lembro que a mamãe, na quarta-feira, encontrou uma faca na minha mochila. Ela chegou a comentar. Aí ela me perguntou, Lucas, por que tu tá andando com uma faca na mochila? Tu vai matar alguém? Só que eu tava na cama e não respondia nada, cara, não conseguia responder. Não conseguia falar. E ela perguntava, Lucas, por que tu tá com uma faca na mochila? Eu falei, e eu não respondi. Então ela começou a chorar também.
Lucas, por que você tá com uma faca na mochila? Não respondi, até que eu mostrei o pulso. O pulso não, o braço. Aí o braço tava cortado. E aí pra mim aquela imagem acabou comigo também. Que ela olhou pra mim, filha, você tem se cortado? Que ela me perguntou. E eu falei assim, cara, eu acabei de entender o amor dela por mim. E eu tô magoando muito ela com essa situação toda. Então eu abri meu coração e falei, vamos no Birregional então. E no Birregional foi muito louco, eu fui sem expectativa nenhuma. Falei, pô, só vou, mas sei lá, né? Vai que eu encontro alguma coisa. Aí, na sexta-feira, teve um culto lá, no ar-condicionado comigo. Sábado de manhã teve outro culto lá, falei, é hoje, no ar-condicionado comigo. Sexta-noite, teve o tal do Fale Tune, túnel de fogo. Que é a loucura, onde os intercessores ficam meio que numa linha reta, numa fileira, e tu vai passando lá e só Deus sabe o que acontece lá. E nisso, quando eu passei, um cara me puxou assim pro canto e começou a ministrar sobre a minha vida. Cara, você foi curado para curar, você foi liberto para libertar, salvo para salvar. Ele falou aquilo, marcou muito meu coração. E ele começou a tirar, começou a limpar os pesos que eu tinha e tal. Aí... Pronto. Tipo, foi um momento muito louco, só que eu não sentia nada. Pô, eu fiquei felizão que pelo menos eu senti que Deus tinha... Mas eu, sei lá, parecia que eu precisava de mais. E no domingo de manhã, aí que eu tive a convicção. Porque teve um culto e o pastor falou assim, cara, tem gente aqui que essa semana quis tirar a vida. E se você é uma dessas pessoas, eu quero que você venha aqui na frente pra orar. Aí eu falei, cara, Deus tá falando comigo. Esse é o momento. Só que nisso, que eu acho mais louco, quando eu levanto pra ir pro altar, eu sinto o Espírito Santo falar comigo. Senta aí, tu foi curado ontem. Tu não precisa mais disso. Só falta tu tomar posse da tua cura. Ninguém vai orar por cura por você de novo. Tu já foi. Só aceita. Então, eu sentei no chão, fiquei assim, cara, sabe a experiência que eu tive? Cara, que Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu fiquei nessa também. Caraca, eu fui curado. Então, desde então, isso foi muito bom pra mim, porque eu fui curado de uma doença, de uma depressão, e também eu consegui enxergar meus pais como pais, uma coisa que eu não conseguia enxergar direito. E depois então, eu sempre perguntei, Deus, e agora que eu fui curado da depressão, o que significa isso? Curado para curar, liberto para libertar. Então veio pessoas que tinham o mesmo problema conversar comigo. Lucas, eu tô sentindo isso. Com o tempo eu fui sentindo que as pessoas estavam desabafando comigo sobre essa questão. Eu fiquei, caraca, cara. Agora eu entendo o porquê das coisas que eu passei. Ou seja, é muito louco, porque no momento da caminhada, a gente não entende. A gente só vive. Só vive e fica assim, caraca, cara, que loucura, por que isso tá acontecendo comigo? Mas no final, eu olho assim, eu olho pra trás, vejo essas experiências e eu falo, cara, obrigado por ter acontecido isso comigo. Isso é muito louco. E agora conta tu, pô. Como é que é teu lado? Acho que uma das coisas que você falou que é muito importante, acho que a gente precisa entender muito, é que tem uma música do Rodolfo Abrantes que ele diz isso, que das minhas feridas sai um poder para curar. Nós, como cristãos, a gente vai ter sempre um problema. Sempre. Mas nunca é por acaso, ou nunca é sem motivo, sem propósito, sabe? A gente só precisa entender. Mas é como você disse, né? Quando a gente tá no meio da tempestade, pô, eu levo essa figura de linguagem pra mim, pro resto da minha vida. Quando a gente tá no meio do furacão, a gente só vê as coisas destruídas. A gente só vê tudo que o furacão destruiu. Mas depois que aquele furacão passa, a gente viu o que tava destruído, a gente consegue voltar lá e consertar. Então, quando a gente tá no meio do furacão, a gente não entende nada. Mas quando o furacão passa, quando a gente passa por esse vale, a gente começa a entender o que tá desconstruído e a gente começa a construir de novo. Então, por exemplo, essa coisa da identidade, né? Que a gente muitas das vezes perde. Quando você diz que não via os pais como pais, ou quando via que era descartável, isso é falta de uma falta de identidade, certo? Então, acho que é uma forma também de Deus mostrar, cara, tô desconstruindo tudo que você sabe sobre a tua identidade e te dando uma nova identidade baseada em mim, em quem eu sou. E é isso que ele é, sabe? Eu acho que ele é um pai que escolhe as pessoas que ele quer.
sabe? Um pai que ele tá sempre ali pras pessoas. E eu acho que é por isso que eu nunca tive tanto problema em relação a isso da adoção. Eu sempre entendi, caraca, eu não tô aqui à toa. Eles me escolheram, entendeu? Meus pais me escolheram. Eles viram ali e falaram, eu quero ele. Por algum motivo, eu não sei qual. Não faço ideia. Por amor. Mas é isso que sempre teve na minha cabeça. Não é... Fui descartável? Fui. Mas eles me escolheram. Se ela não quis, eles viram alguma pedra de... alguma coisa valiosa em mim. Mesmo sendo pequenininho, um garoto. Então por isso que nunca foi um problema pra mim a questão da adoção. Porque se eles me escolheram, pô, eu não tive que fazer nada. Eu era um bebê. Eu não falei, não foi por causa da minha fala, não foi por causa do meu sorriso, não foi por causa Gugu Dadá direito. Eles quiseram, olharam e falaram, é ele. E é isso que Deus faz com a gente, cara. Acho que por isso sempre teve na minha cabeça. Por isso pra mim é fácil também falar que Deus é o Pai amoroso, Deus que escolhe as pessoas e tal. E que nós somos adotados por Ele na família dele. Por isso que isso pra mim sempre teve na minha identidade, digamos assim, sabe? E eu acho que... mas é óbvio que as pessoas, elas entendem de formas diferentes, elas vivem de perspectivas diferentes. Mas eu creio nisso, que no nosso vale, quando a gente sai dele, a gente sempre vai impactar outras pessoas com aquilo que a gente carregou daquele vale. Com aquilo que a gente aprendeu daquele vale, sabe? Então, a gente só tem que aprender, a gente só tem que estar atento. E tu falou desse tal do furacão, acho que já pode começar também a contar um pouco do furacão que tu viveu ano passado, né? Que o pessoal... Acho que é a primeira vez que tu tá falando sobre isso, né? De um assunto... Acho que é. Não, nem no podcast eu falei sobre isso. Aí, ó. Inédito. Então tu já pode começar. Explica o que aconteceu, que não sei quem não sabe. No ano passado, em janeiro... Pô, eu divido... Não sei, eu vou contando e vou dividindo as coisas. Mas em janeiro do ano passado eu fui diagnosticado com leucemia. Foi dia 9 de janeiro, foi num sábado. Eu lembro Caraca, foi muito louco. Porque a gente tava em casa, né? Já era de noite. Eu tava sentado no sofá da sala. Aí chega minha mãe, com olhos vermelhos, assim, com a bochecha toda vermelha. Então eu sabia que não era alguma coisa boa, que ela tinha chorado então. Aí eu tava sentado na sala, assim... Ela fala, Pedro... E nisso tu já tava pálido, né? Na virada adiante tu tava pálido. Minha mãe fala que eu tava pálido pra caraca. Ela falava, Pedro... todo mundo fala que você tava pálido. E eu não queria... eu não escuto muitas pessoas, não. Esse é o meu defeito mesmo, não. Esse aí eu tenho que confessar. Mas tô melhorando. Aí fez exame de sangue. Aí fiz exame. Na sexta, se eu não me engano, eu fiz exame de sangue. Aí saiu o resultado... Não, no próprio sábado mesmo eu fiz exame. Aí saiu sábado à noite... Bati na mesa, perdão. Aí, sábado à noite saiu os resultados. E foi... Aí ela chegou pra mim. Eu tava na sala sentada, ela chegou pra mim e falou... Ela chamou todo mundo. Primeiro... primeiro eu não sabia, porque eu tava no quarto e meu papai que me chamou. Então, isso aí foi rapidinho. Depois. Isso foi depois. Eu tava na sala, só tava eu na sala e meu pai tava sentado no outro sofá. Minha mãe chegou e falou, Pedro, saiu os resultados. Ela falou, já sabia que não era coisa boa, mas também não sabia quão ruim era, né? Aí ela falou assim, você foi diagnosticado com leucemia. Aí é um tipo de câncer. Aí, a partir daí, quando ela falou um tipo de câncer, aí sabe quando... Não sei, mano. O mundo inteiro, ele não desabou, mas ele ficou em silêncio. Eu não escutei mais o que a minha mãe tinha pra falar pra mim. Aí só escutei a voz do Senhor dizendo o versículo pra mim, que Pô, agora eu não lembro especificamente. Foi marcante, hein? Tô brincando. Não lembro especificamente qual foi o versículo, mas disse, essa doença não é para a morte, mas sim para que o Filho de Deus seja glorificado e manifestado. E aquilo ali me deu uma paz. Aí eu entendi o que é a paz que excede todo entendimento. Porque quando ela me falou, eu não fui pro meu quarto chorar, eu não tive, o mundo não desabou ao meu redor naquele momento. Eu entendi o que era a paz que excede todo entendimento. Porque eu não conseguia entender o porquê, mas eu tava em paz porque eu sabia que ele tava ali no meio. Que ele ia... Ia acontecer alguma coisa. Alguma coisa ia acontecer. E eu falei, eis-me aqui, né? Quando a gente fala eis-me aqui, esquece. Tudo vale. Então, se era pra glória de Deus, então que seja feita a vontade de Deus. Eu só não sabia quão grande eram essas coisas assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nas nossas orações, que a gente pede, né?
Mas... Quando a gente pede usa-me, envia a minha mente, não pode ser só enviar pra um lugar chique, Paris, ou pode enviar pra no hospital. Exatamente. Aí... Pode ser qualquer lugar. Mas aí eu entendi que era a parte que excede todo entendimento. Então, são 8 quimioterapias que eu fiz de janeiro até julho. Aí eu divido em 2 blocos esse meu testemunho, né? Essa minha vivência. Porque no primeiro bloco, que foram 4 químios, eu tava muito bem com Deus. Tava nos meus melhores momentos com Deus, e era onde eu tinha começado a fazer o podcast. Então eu tava em paz real. Tipo, não tinha crise, não tinha problema, eu tava enfrentando as coisas porque eu tinha que enfrentar. Mas principalmente porque eu tava na presença dele, sabia o porquê que tava vivendo aquilo ali, que era pra manifestar ele. Eu falo que um dos maiores momentos que eu mais evangelizei pessoas na minha vida foi quando eu tava no hospital deitado numa maca. Porque ali eu não precisei falar pra ninguém, ali eu não precisei postar nada pra ninguém, ali eu não precisei fazer nada. As pessoas, chegou um testemunho pra mim que a moça me mandou. Ela tava orando pela minha vida, ela tava desviada dos caminhos de Deus, mas eu tenho um print até hoje da conversa, que ela tava desviada dos caminhos de Deus, mas ela começou a orar pela minha vida e Deus tocou na vida dela. Deus falou com ela que amava ela e ela voltou. Simplesmente por ela estar tirando o tempo da vida dela pra orar por mim. Então era isso que eu entendia, não era por causa de mim, mas era porque o reino estava sendo manifestado ali de alguma maneira. E foi uma comoção, né? Que aí uma porção de gente começou a orar, a falar. Então isso foi se espalhando. Então foi quando eu mais evangelizei gente, foi quando eu estava no hospital. Isso eu tenho certeza absoluta na minha vida. E aí eu entendo a graça e a manifestação de Deus, porque não era por mim, não era o que eu falava, o que eu fazia. Era simplesmente porque estava na presença de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, a gente começa a manifestar Ele de uma maneira surreal, que nem a gente sabe? Então... Tá bom, aí fechou esse primeiro bloco aí. Esses 4. Aí, partindo do 5º pros últimos, foi quando tudo desandou. Porque aí, minha vida com Deus já quase não existia mais. Eu não sei o que aconteceu, mas eu me perdi em quem eu era nele. Perdi a minha identidade. Aí... desabou tudo. Aí foi horrível demais. Porque aí começou a ser o peso de tudo, do tratamento, do diagnóstico. Mas eu tenho certeza que era porque eu também tava fora, sabe? Porque eu tinha perdido o meu primeiro relacionamento com ele. Então, aquilo ali pesou muito. E hoje eu vejo muito louco, porque no primeiro bloco foi o momento que eu mais evangelizei. No segundo, eu tava com raiva, porque era o momento que eu mais evangelizava, gente. Porque eu falava, caraca, por que eu estou vivendo isso? A pessoa vinha pra mim e falava, eu estou orando pela sua vida, Deus te ama muito. E eu tô tendo experiências com ele, eu ficava com raiva da pessoa. Por quê? Porque na minha cabeça era assim, a pessoa tá orando por mim porque eu estou diagnosticado. Entendeu? Eu não queria estar diagnosticado, então eu não queria que a pessoa tivesse um momento com Deus. Porque eu não queria estar no hospital, primeiro. Então, esse era o meu pensamento. Aí eu fiquei, caraca, cara, eu não quero isso. E foi quando eu fiquei frio demais. Eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de mais nada. Foi quando eu parei também com o podcast. Eu não tava mais tendo relacionamento e aquilo ali foi só me afundando. Só me afundando. E eu via, cara, que era porque eu tava fora da presença. Em agosto eu ganhei um livro, de um dos melhores amigos meus, que é o Peregrino. E ali no livro eu entendi o porquê que eu voltei. Vou contar o trecho. Vontade. O podcast é seu. É um personagem, é o intérprete e o cristão. Aí o cristão, o intérprete leva o cristão pra um lugar onde ele vê uma fogueira. Nessa fogueira tem uma pessoa que tá tacando água nessa fogueira, pra que a fogueira se apague. Mas em vez de a fogueira se apagar, ela só aumentava, ela só crescia. Então, o intérprete, o cristão, ele fica, caraca, por que ela não tá se apagando? Aí o intérprete fala, vem aqui que eu te mostro. Aí do lado dessa fogueira tinha uma parede. Aí ele vai atrás da parede e vê que tem uma pessoa tacando óleo na fogueira. Então, quando a pessoa tacava água,
A fogueira não se apagava porque tinha uma pessoa tacando óleo. Então, aí ele explica, o intérprete explica pro cristão o que era isso. Ó, a fogueira é a nossa alma. A pessoa que tá tacando água é o diabo tentando apagar a nossa alma, a nossa fé. E quem tá tacando óleo escondido é Jesus. Então, e o óleo é a graça. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe nem como é aquilo ali, mas ele tá atacando. Então, às vezes a gente não tá fazendo nada, mas ele tá ali, enchendo a nossa fogueira, sabe? E é por isso que eu sei que eu sabia que dentro de mim, naquele momento, em algum momento na vida eu iria voltar. Porque aquela fogueira ainda tava acesa dentro de mim. Eu sabia que tinha coisas ainda que ele queria fazer na minha vida, eu só não aceitava, sabe? Então... Pô, foi muito louco porque foi numa noite que ele me explicou todo o motivo, sabe? Todo o motivo de muita coisa ter acontecido, de muita coisa não ter acontecido. Foi tipo uma... Senta aqui que eu explico pra você, que eu desenho pra você. E ele pegou livros, ele pegou pessoas que falaram coisas antigas pra mim, ele pegou sonhos meus, ele pegou uma opção de coisa e foi me explicando. Demorei um pouco ainda pra aceitar aquilo ali, mas ele já tinha me explicado. E aí vai daquela coisa. Eu aceito ou não aceito, sabe? Aquilo que ele fala. Então, basicamente é isso aí. E eu lembro que quando você recebeu o diagnóstico, uma semana antes de virar o ano, eu sentia que Deus estava me preparando para alguma coisa, para receber alguma notícia ruim. Porque eu lembro que foi uma noite, não sei se alguém vai lembrar, se papai ou mamãe vão lembrar, mas foi uma noite que eu passei muito mal. Que eu fiquei com febre de noite, eu não conseguia dormir, não tava conseguindo dormir. Tava bem mal mesmo. Eu fazia os meus esquemas que eu faço pra dormir, que é botar vídeos pra dormir. Eu tava botando os vídeos pra eu dormir, os vídeos que me fazia dormir, eu tentava, eu não conseguia. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha. Só que o Espírito Santo começou a ministrar através de uma música. E a música é do Eli Soares. Eu não vou cantar, obviamente, mas falava assim. A gente agradece. Todo mundo. Só que a música fala assim, eu vou descansar porque o meu amanhã eu entreguei nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus, a última palavra vem de Deus, não lembro qual que é. E quando eu boto aquela música pra ouvir, eu não sou de ouvir Eli Soares. Não vou falar que eu não gosto, mas eu não sou de ouvir Eli Soares. E naquele dia me veio essa letra. Me veio essa letra dele, eu falei assim, cara, botei pra ouvir e comecei a ficar pensando sobre a música. E o louco que Deus começou a ministrar no meu coração. Cara, tudo que acontece é por causa que eu tô fazendo. E quando no dia seguinte eu consigo dormir bem, gente, foi uma das melhores noites da minha vida, apesar de antes, eu consegui dormir muito bem. E quando você recebe o diagnóstico, eu lembro que eu tava no meu quarto, o papai entra no quarto, vem cá, que eu quero falar um negócio com você. Aí a gente foi se reunir na sala e a mamãe falou. E a minha reação foi mesmo que a sua. Eu fiquei parado assim. Caraca, é um câncer. Doideiro. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu fui pro meu quarto, o Espírito Santo me lembrou a música. Ó, descansa. O amanhã tá nas minhas mãos. Pô, e no tratamento foi tive uma experiência muito louca com Deus. E eu acho que foi a maior experiência que eu já tive na minha vida com Deus. Então, foi a maior experiência que eu já tive com Deus na vida. E foi muito louco, porque eu tava no meu quarto. Tava eu e meu pai que ficava comigo com a maioria do tempo lá. Inclusive, então, depois dessa a gente vai ter que enaltecer o trabalho do papai que... E da mãe também, com certeza. Pô, ficou mandando jornal, mano, pras pessoas, informativo. E muitas pessoas também foram tocadas por causa do jornal. Pô, todo milhares. dia meu pai mandava mensagem. Esse era louco mesmo. Aí eu tava deitado com meu pai. Quer dizer, tava deitado lá no... A gente já tava preparando pra dormir. Tava tudo escuro, já tava tudo apagado. E o nosso quarto, ele era grande, mas não tinha mais janela. Então era um quarto muito escuro. Era um quarto horrível, mas foi uma vez só que a gente ficou nesse quarto. Aí... Ó, vou fazer a experiência pra você. Fecha os olhos aí. Pô, porque aqui tá muito claro.
Você sente que tem uma luz aí, tem uma luz aí chegando em você? Sente mesmo? Sinto. Então, a coisa era isso. Tipo assim, eu fechava meus olhos e Tu sabe que tinha uma luz ali. tinha uma luz apontada no meu olho muito forte, muito forte. E quando eu abria meus olhos, tava tudo escuro. Eu falei, que isso, não é possível. Aí eu fechava de novo, aí vinha aquela luz muito forte e ficava até ruim de ficar com os olhos fechados, cara. Aí eu, caraca, que é isso, mano? Que é isso? Então, aí eu sabia que era Deus. Que era, e pô, tem uma passagem em Apocalipse que diz que a Nova Jerusalém, ela não vai precisar nem da lua nem do sol pra brilhar, porque a glória dele vai brilhar. E eu sabia que aquilo ali era eu vendo um pedacinho pequeno de quem Deus era, sabe? Ele me mostrando muito louco, cara, muito louco, que eu tenho essa imagem na minha cabeça muito nitidamente. E é ele me levando pra, pô, voando, cara, pô, papo de maluco mesmo. Mas é eu voando pela terra, uma plantação assim, e com aquela luz lá me guiando, e eu sabia que era ele, cara. Então, eu não... Era nos meus melhores momentos com ele, sabe? E foi no tratamento, cara. Foi a maior experiência que eu já tive na minha vida e na presença, e foi vivendo essa turbulência toda. Então, pô, foi muito louco aquilo ali pra mim, foi muito louco. Eu lembro desse testemunho por causa do Jornal do Papai. Ele escreveu falou, lá. Mas é difícil você falar com palavras aquilo ali que é indescritível, sabe? Então, é muito louco. Eu achei muito louco. Eu sei que até hoje eu falando assim, não dá pra que as pessoas sintam o que é realmente aquilo ali. Porque só você sabe o que exatamente. você viu. E aquilo ali pra mim foi muito forte, sabe? Eu sentia ele me guiando em todas as maneiras possíveis. Foi uma das forças que eu tive, sabe? E o que eu acho mais interessante desse episódio na nossa família é que, por mais que você e o papai ficaram mais no Rio, eu e a Vitória, a gente ficou mais aqui em Teresópolis, e a mamãe que ficou nesse trajeto de ficar no Rio, ficar vindo pra Teresópolis, ficar vindo, tomando conta de mim ainda, foi que, por mais que a gente tava afastado, pra mim foi o tempo que a gente mais ficou junto. Porque foi o que uniu a gente. E até a família, tipo, de primo, de tio, porque lá em casa... Você começou uma sala de oração? Eu comecei uma sala de oração. No dia que você foi, no domingo que a gente desceu, eu senti no coração de terça-feira montar uma sala de oração. Era só pros íntimos. Aí eu pensei, João Pedro Gabriel, Tintin, André. Aí eu chamei essa galera toda e eu vi que, cara, eu acho que toda terça-feira eu vou me comprometer a fazer essa sala de oração. Aí a gente começou a fazer a sala de oração com o pessoal ali. Só que aí depois eu fui... A primeira sala de oração, a gente chamou por chamada de vídeo no WhatsApp, né? Aí, na outra semana, a mesma coisa. Aí eu comecei a entender, cara, acho que dá pra abrir pra mais gente. Então eu comecei a fazer as salas de oração pelo Google Meet. Aí tinha as pessoas lá em casa e tinha as pessoas no Google Meet. E, tipo assim, tinham pessoas que não eram cristãs que terça-feira mandavam mensagem. Lucas, hoje tem sala de oração? Então, às terças-feiras, 7h30, as salas de orações meio que virou um culto de domingo para essas pessoas. Pô, todo dia que tinha que ter. E eu lembro que teve um dia, cara, eu não lembro se teve 23 pessoas conectadas com a gente ou 30, só sei que teve muita gente. E eu fiquei assim, caraca, olha o que isso daqui virou. Então foi um tempo que foi muito bom pra mim também, porque... Cara, cada oração, cada momento junto que eu tinha com Deus era coisa surreal. E a gente vê que as pessoas, elas estão sedentas, sabe? O ser humano, ele é sedento pra adorar alguma coisa, sabe? Qualquer coisa a gente adora. A gente adora o telefone, a gente adora a nossa rede social, a gente adora uma opção de coisa. A gente só tem que mostrar quem eles têm que adorar, quem a gente tem que adorar de fato. E se a gente conhece, a gente nasceu na igreja, mas a gente sabe que... Eu tô falando de mim e de você. A gente sabe que não é sempre que a gente estava firme na igreja, por exemplo. Mas a gente nasceu na vida. Mas quando a gente experimenta de fato quem Deus é, a gente sabe que não tem outra coisa melhor que isso. E a gente começa a entender o porquê que a gente está aqui na Terra. Se a gente descobre um pedaço de quem Deus é, a gente vê que, caraca, não existe coisa aqui na Terra, coisa carnal, não existe coisa
palpável que seja melhor do que a presença dele, sabe? As pessoas, elas precisam só um pedacinho, só tirar um pedaço pra elas quererem mais de quem ele é. E eu acho que isso é um dos intuitos também do podcast e por que a gente é carta. Porque quando a gente apresenta quem Deus é, a gente não tá falando da gente, a gente não tá falando de uma pessoa que erra, a gente não tá falando de uma pessoa que tem medo, ou que não sabe a nossa identidade, que tem depressão, ou que tem problemas, sabe? A gente tá falando de alguém perfeito, cara. Quem não quer ser amigo de um cara perfeito, que tem tudo em pleno controle, sabe? E o que você tava falando que a gente nasceu na igreja. Nasceu na igreja, não. Nasceu no hospital. Não, obrigado. Mas desde criança a gente frequentou muito a igreja. Só que nem sempre a gente foi firme. Aí eu até queria te perguntar, quando que foi essa virada de chave pra tu? Tipo assim, cara, que eu preciso fazer alguma coisa. Tipo... Cara... Porque a gente aprontou muito, e tu... Mas eu não lembro muito bem da data específica, não. Mas eu lembro do momento. Foi na escola de missões também. Pô, escola de missões, pra quem conhece, eu também fui lá. É surreal de bom. Foi em 2018, eu tava estudando em Petrópolis. Então acho que foi em 2018. Né? Acho que é. Não sei, 2018 ou 2019, por aí. Aí tava tendo um evento lá na escola de missões e eu cheguei depois. Era um culto de noite. E eu não tava firme, não tava muito bem. Mas aí uma mulher, ela veio orar por mim. Eu tava lá por estar lá, entendeu? E uma mulher veio orar por mim. Eu não sei o que ela orou por mim. Não lembro do que ela orou por mim. Mas eu senti o amor de Deus tão grande pela minha vida, que ali eu falei, caraca, eu tenho que mudar meu estilo de vida, eu tenho que mudar. Só por ter sentido o amor dele, ele me abraçando do jeito que eu tava. Imundo, todo sujo, igual o filho pródigo mesmo. Não querendo voltar pra casa, mas não sabia como voltar. Mas aí ele me abraça, assim, de uma maneira que não liga pras minhas sujeiras, digamos assim. Eu falei, caraca, então é isso que eu tenho que viver, é isso que eu quero pra mim. Aí foi quando eu comecei a mudar. A procurar mais, a tentar me relacionar mais tempo com ele, sabe? E eu acho que isso é o essencial, e do jeito que a gente tá. É, exatamente. Porque se a gente for esperar, a gente... Tem gente que fala muito isso, cara, eu tô fazendo muita besteira, tô bebendo, tô usando drogas, eu só quero voltar quando eu me acertar primeiro. Aí eu falo, cara, nunca vai então, pô. Espere sentado que em pé cansa, porque tu nunca vai voltar, pô. Exatamente. Tu tem que voltar do jeito que tu tá, a gente tem que quebrar todo esse orgulho de falar, tá, sou desse jeito, mas eu sou todo errado. E o Rodolfo Abrantes, ele fala que isso nos faz ser um verdadeiro adorador. Porque quando a gente é um verdadeiro adorador, não é aquele que é perfeito. É aquele que reconhece, cara, eu sou todo errado, mas preciso da tua ajuda. Exatamente. Sabe? E isso é o mais interessante, porque também quando eu tenho essa experiência lá na escola de missões de ser curado, foi quando eu senti, cara, Deus está me chamando para alguma coisa. Só que quando a experiência real que eu tive foi em 2000, não lembro o ano, mas foi quando a gente fez o curso TDM aqui na Central, lembra? Mas lembra também que teve um outro curso que foi de profetas e tal, não sei se tu vai lembrar. Mas tá, teve um curso aí, que eu não queria ir também no dia, mas eu fui. E a pessoa que tava que ia dar a palavra, ela fez uma oração com todo mundo. A gente tava em volta assim, ela foi orando por um. Aí comigo, ela pegou minha mão assim, orou por mim, aí foi embora. Depois ela volta, pegou na minha mão de novo. Você é missionário. Você vai pra algum lugar longe. Você falou isso, eu fiquei assim, caraca. E era a época que eu tava perguntando pra Deus qual que era meu chamado. E eu fiquei assim, caraca, cara, eu sou missionário. Então aquilo ali, eu comecei a falar assim, tá bom, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Só que ainda tinha alguns problemas que eu precisava ser curado. Tanto a ponto da depressão, da adoção. Então isso foi Deus me entregou o que eu tinha que fazer, mas também falou, tá, agora a gente vai seguir um caminho. É isso que você quer chegar no final? Então a gente vai chegar parte por parte. Aí teve a cura, aí teve nananã. E hoje eu vejo
eu vejo acontecimentos que fazem sentido para aquela época, sabe? Que realmente Deus tem me chamado para alguma coisa, principalmente nessa área, e é muito louco. É exatamente o que você falou da música do Rodolfo Abrantes, né? Que as nossas feridas saem poder para curar. E é isso. Que é o que a gente começou aqui desse podcast, de estar de alguma forma levando o reino de Deus com as nossas experiências. Eu espero muito que motive as pessoas por exemplo, cara, que experiência maneira, eu quero começar a buscar também. Acho que o maior intuito da gente falar nossos testemunhos, né? Que a pessoa pegue nosso testemunho e fala assim, cara, que até é brabão, hein? É elas quererem buscar os testemunhos pra elas mesmas, sabe? Porque, hoje em dia a gente depende muito de outra pessoa pra escutar Deus, sabe? A gente vai no culto querendo que o pastor fale pra gente, ou a gente quer que no louvor a música fale com a gente. Mas Deus quer falar com a gente, sabe? E eu acho que é isso que cria relacionamento. Pô, você namora, por exemplo. A gente namora, por exemplo. Pô, a gente não quer saber de outra pessoa o que a nossa namorada quer. A gente quer saber dela. E aí é a mesma coisa com Deus, cara. Ele quer saber da gente, sabe? Ele não quer saber através de outras pessoas, ele não quer falar através de outras pessoas com a gente. Ele quer falar com a gente. O que eu acho interessante também é porque eu acho que o problema hoje em dia das pessoas também é querer ir pra igreja buscando alguma coisa que agrade. Esse tal pastor que vai pregar, eu gosto muito de ouvir ele, vou lá. Não gosto dele, não vou. É tal pessoa ministrando, vou ouvir o louvor, vou ouvir a adoração. Parece que a gente tá buscando entretenimento pra gente. Mas não é assim, a gente tem que ir lá sedentos da presença. A gente tem que ir lá pra buscar a presença de Deus, a fome com Deus. Não importa se é o cantor X que vai estar ministrando, se é o pastor, a gente tem que ir lá com fome em Deus. E a mamãe sempre falou muito isso comigo, de tipo, cara, você tem que ter a mentalidade que você tá indo pra igreja pra encontrar com o Senhor. Acho que uma das pessoas que eu tenho mais de referência em relação a relacionamento íntimo com Deus é a minha mãe mesmo. Porque ela transmite isso de uma maneira muito natural e muito surreal, sabe? Você consegue, as pessoas que são amigos dela conseguem perceber de que ela vive aquilo ali não somente para que as pessoas vejam, entendeu? Ela vive porque ela ama aquilo ali, entende? Eu acho que é isso, sabe? Quando a gente tem um relacionamento com ele, a gente começa a transbordar de maneiras que a gente nem sabe como. O jeito dela de amar as pessoas, eu tenho como base que é o jeito que Jesus ama. O jeito que ela ama a gente é o jeito que Jesus ama, que Cristo ama os seus filhos, entende? Então, isso pra mim é uma das coisas mais surreais da nossa família. Cada um tem uma área que eu tenho como referência. Ela, sem dúvida, ela do relacionamento. O teu também é o do carinho também com as pessoas, sabe? Da empatia pela pessoa, sabe? Quando Jesus fala assim de... ao meu próximo como a ti mesmo, eu acho que é isso, entendeu? Lá em casa, eu acho que você tá nesse quesito, assim, de botar o outro acima, na empatia. E é muito louco isso, cara. A gente tem muito que aprender ainda com nossos pais, sem dúvida nenhuma. E minha mãe é uma das referências em relação a... Isso eu aprendi muito com eles. De amar o próximo. Exatamente. E a adoção, eu acho que é uma forma de amar o próximo também. Com certeza. E a gente não falou, né? Mas eles foram missionários no Paraguai. A gente é Paraguai. A gente é Paraguai. Então, além da gente não ser brasileiro, a gente não ser daqui, a gente é Paraguai. Exatamente. A gente é peregrino 2 vezes. Do Paraguai e... Mas às vezes eu tenho vontade de voltar pro Paraguai. Tu tem essa vontade? De tipo, vou ficar lá um tempo. Pior que não, mano. Pior que não. Pior que eu gosto do Brasil, eu gosto da minha terrinha. Eu gosto do frio daqui também de Teresópolis. Eu gosto... iria pro Paraguai pra visitar e meter o pé. Mas não pra ficar lá. Lá é muito quente. Vai no inverno. Não, nem um pouco. Engraçado não que tem a gente essa foi vontade. lá em 2018, né? Recentemente também. Só que recentemente com a Jumeme não tava tão calor. Tava assim. Pra mim tava muito quente. Pra mim não. Pra mim... Tô maluco. Interessante nesse do Paraguai que a gente foi pra Jumeme. Eu fui, né? E eu tava assim, cara, ela é muito quente. Eu comecei a orar, Deus, não quero que fica muito calor. Quente. Só que aí choveu. Teve uns dias lá que ficou chovendo e eu fiquei com frio, cara. Tá maluco. Sério, doideira. Só que em 2018, quando a gente vai pro Paraguai,
A gente foi em janeiro, aquilo ali tava muito quente. Tava quente também. E eu achei engraçado porque eu cheguei lá muito quente, não lembrava muito do Paraguai. Eu falei assim, cara, eu tenho umas fotos aqui com touca, com casaco, com agasalho, com... Eu falei, sou maluco, pô? Cadê o frio que dá essas fotos? Não tem como. Mas você tem um carinho maior eu acho que você tem um carinho maior por Paraguai do que eu tenho pelo Paraguai. Eu tenho muito. Eu falo com o Vitória que eu tenho muita vontade de... vamos ficar 5 anos no Paraguai. Nossa, bem... Eu quero. 5 semanas é muito ainda também pra mim. 5 dias. Eu tenho muita bom vontade. Demais. Meio que... É porque lá eu aprendi a amar os Paraguai de uma forma muito, muito grande. Quando eu fui em 2020 com a Jumeme, uma moça lá que eu esqueci o nome dela, me levou na casa que a gente cresceu. Aí eu fiquei lá pensando assim, caraca, cara, é um país que eu sou e eu não posso esquecer. Então Deus começou a me dar assim, amor pra essas pessoas. Então eu tenho isso na minha mente. Cara, eu quero um dia ir pra lá, ficar um tempinho lá. E vamos ver o que Deus... Forças. O que Deus quer. Só que eu quero no inverno. Eu vou indo no inverno, nas férias de janeiro eu volto e eu vou ficar só indo no inverno. Não, eu iria, mas só pra... voltar. Mas... Eu ia voltar. Mas é isso, cara. E qual a sua expectativa pra esse podcast? Acho Como que... tá teu coração? Meu coração está bem animado, está bem empolgado com as coisas. A gente, mais uma vez, não é da nossa força, né? Não é do nosso mérito. Acho que a gente tem que entregar sempre nas mãos de Deus. E é isso. Eu acho que são grandes as expectativas. Eu acho que tem tudo para dar certo também. E é isso. Tô bem animado. Deus tem. Eu acho que é isso. Eu tô bem animado também, cara. Como eu falei, é uma forma de cumprir o que Deus me entregou um tempo atrás. E também é uma forma de evangelizar, de fazer missões, de as pessoas olharem para esse podcast e olharem para as pessoas que vierem aqui e entender um pouco mais, conhecer um pouco mais das nossas histórias, mas também conhecer um pouco mais de quem a gente serve, né? De quem a gente é filho. É isso. Finaliza aí agora, pô. Eu comecei. É isso, gente, ó. A gente agradece demais pela audiência de vocês. Se vocês gostarem, por favor, compartilhem, curtam isso. Gente, eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Botãozinho no like, deixa um comentário, ajuda a gente. Isso daí, tá bom? E se você não ouviu os podcasts do... os podcasts, eles vão estar disponíveis no Spotify, o áudio, e no YouTube vai estar os vídeos. Se tu não quer ver nossa cara feia, vê no Spotify. Mas se tu quiser ver a gente aqui. Porque eu prefiro escutar podcast escutando, no caso, né? Não vendo. Eu não preciso necessariamente ver o podcast. Eu gosto mais de escutar do que ver. Ele já gosta mais de ver. Eu prefiro ver do que ver pra Cristo, tá ligado? Tome. É isso aí, né? Mas a gente tá muito animado com esse projeto. Creio que vai ser o primeiro de muitos. E que vocês acompanhem a gente também. E é isso. Compartilhem e espero que abençoe a vida de vocês também. Show? Valeu. É nóis. Tamo junto.